Te louvamos, Senhor. Te agradecemos por esse tempo. Te agradecemos por ter nos ajuntado aqui em Divinópolis. Senhor, estamos aqui por Tua causa. O nosso coração é totalmente voltado a Ti. O nosso tempo nesses 2 dias é totalmente para Ti. Não nos importamos com nada além do Senhor. Por isso nos abrimos completamente. Nos abrimos sem restrição. E te pedimos, Senhor, hoje à noite toque em nós. Apareça para nós. Se dê a nós. Te amamos, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Graças ao Senhor, santos, por esse tempo. Estamos aqui com uma única finalidade, uma única meta. Queremos ganhar mais de Cristo. Este é o nosso desejo. É o seu desejo? Ganhar mais de Cristo. A beleza, ela não pode ser produzida por algo exterior. A nossa beleza, ela vem de dentro para fora. A nossa beleza é a quantidade de Cristo que há em nós. Quanto de Cristo há em você? Considere isso diante do Senhor. Qual que é a porção de Cristo que habita em você neste exato momento? Santos, o Senhor quer voltar. Esse é o sonho dele. Ele tem sonhado com isto durante 2000 anos. 2000 anos já se passaram e o nosso Senhor ainda não voltou. Por quê? Pense um pouco. Por que o Senhor ainda não voltou? Com respeito à sua pessoa e com respeito à sua obra, está tudo perfeito. Tudo está consumado. Mas onde está o problema? Irmãos, onde está a noiva? O nosso irmão nos ajudou na primeira mensagem a ver que essa noiva, ela precisa ser bela. Mas agora, irmãos, nós vamos subir um degrau. Aleluia! Precisamos subir um degrau em direção a Deus. Não basta ela ser bela, ela precisa ser uma noiva madura. O que adianta ela ser bela e ser uma criança? Como alguém pode casar-se com uma criança? É possível isso? De forma alguma, isso não é possível. Há necessidade de maturidade. Por isso, santos, vamos gastar algum tempo nessa noite e pedir ao Senhor que fale para nós, se dê a nós. Aleluia. Vou só colocar o tempo aqui para mim não me perder. Aleluia. A Bíblia é um livro maravilhoso. De todos os livros que todos os homens escreveram durante toda a história da civilização humana, não existe um livro como a Bíblia. Ela é um livro maravilhoso. E além disso, como vimos na mensagem 1, ela não é apenas um livro de tinta preta num papel branco, formando palavras. Ela é mais que isso. É um livro que é a corporificação do Criador. O nosso Criador, ele se corporificou na palavra dele.
Isto é Deus encarnado. Você quer contatar Deus? Você quer tocar Deus? Abra as palavras deste livro e abra o seu coração. Você encontrará Deus. Aleluia! Temos um livro vivo, esse Deus acessível para mim e para você. Eu quero dar uma pequena introdução. A Bíblia, ela é formada, perdoe, a minha letra não é tão bela igual a do irmão, mas é inteligível. Temos 66 livros na Bíblia. O primeiro livro é Gênesis. E ali de Gênesis, nós vamos até o último livro da Bíblia, Apocalipse. Vejam, irmãos, eu quero que os irmãos hoje à noite fiquem impressionados com esse ponto. Em Gênesis, nós temos um homem, Adão, criado por Deus, segundo a imagem e segundo a semelhança de Deus. E esse Adão, ele tinha uma carência. Ele estava só. Você está só, irmão? Adão estava só. E quando Deus olhou para a situação de Adão, Deus falou: não é bom que Adão esteja assim. Então Adão caiu em um profundo sono. E ele adormeceu. E neste profundo sono que Adão entrou nele, do seu lado, da sua costela, Deus lhe edificou uma companheira, a mulher. Estritamente falando, a mulher não foi criada por Deus. A mulher, ela foi edificada a partir de Adão. E essa mulher era da mesma espécie. Essa mulher, ela era o que Adão era. A sua vida era a vida que estava em Adão. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus agora pegou este homem e esta mulher e os colocou em um jardim. E nesse jardim, nós temos a árvore da vida. Aleluia! O homem e a mulher eram criados por Deus como um vaso vazio. E este vaso precisa ser preenchido. E agora este homem e esta mulher estão diante da árvore da vida. A árvore da vida. Essa árvore da vida, ela era a corporificação da vida de Deus, não é, Gislene? Se o homem tocasse nessa árvore, ele estaria recebendo a própria vida de Deus para dentro de si. E o que é a vida de Deus? É uma vida eterna. É uma vida indestrutível. É uma vida vencedora. É essa vida que Deus quer compartilhar com o homem. Adão, Eva, por favor, comam dessa árvore. Eu quero entrar para dentro de vocês e a maneira de vocês me receberem é comendo dessa árvore. Muito bem, do lado dessa árvore, em Gênesis vemos que havia um rio. Aleluia! Por meio do homem e da mulher comer dessa árvore, iria ocorrer um fluir. Um fluir. Deus iria fluir. Isso não é uma questão de ensinamento.
Não era uma questão de Deus educar Adão, era por meio de Adão comer dessa árvore. Espontaneamente a vida de Deus iria fluir. A vida eterna iria fluir dele. E neste rio, no leito desse rio, nós temos 3 materiais. Temos o ouro, temos o bidélio e temos a pedra de ônix. Vejam, esses 3 itens que estão no leito desse rio, no fluir, são 3 aspectos do trabalhar de Deus em mim e em você. Quando você está no fluir, irmão, nesse fluir, há a natureza de Deus, há ouro, aleluia! O desejo de Deus é que permaneçamos no fluir. Por meio de comer, a natureza dele vai ser compartilhada comigo e com você. Essa natureza de Deus é a única natureza que pode satisfazer Deus. Deus não está se importando muito se você está certo ou está errado. Isso não importa para Ele. O que importa para Ele é se você se parece com Ele ou não. Aleluia! O Senhor, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. Uau! Como que pode acontecer isso? Por meio de comer e por meio de ficar neste fluir. E nesse rio há também o bidélio. O bidélio, irmãos, é uma espécie de pérola. Então essa árvore está cheia de vida e o seu tronco, ele racha. E dali daquela rachadura sai uma resina. E essa resina se acumula e vira tipo uma pedra vegetal. Então isso é uma pérola. Mas não é uma pérola animal. Antes da queda de Adão, não havia necessidade de sangue, porque não havia necessidade, não havia o pecado ainda. Aleluia! Temos ali o trabalhar de Deus. Na cruz, ele liberou a sua vida. A vida de Deus foi liberada para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o bidélio. E por último, temos o ônix, uma pedra preciosa, uma pedra que é produzida por meio do calor e da pressão. Esse é o trabalhar do Espírito. Graças ao Senhor, tudo isso estava ali em Gênesis. Mas em Gênesis, quando você olha esses materiais, eles estão esparramados. Eles estão ali jogados, mas por meio de percorrermos toda a Bíblia, quando chegamos em Apocalipse, nós vemos a realidade de tudo isso. Aleluia! Esse é um livro maravilhoso, não é, irmãos? Lá em Apocalipse, nós temos aqui no último versículo, o Espírito como a realidade desse homem, e a noiva como a realidade daquela mulher. Aleluia! Há uma cidade, irmãos, uma cidade edificada com ouro, com bidélio e com pedra de ônix. A Nova Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Isso mostra, irmãos, que durante toda a Bíblia, Deus só está fazendo uma coisa. Ele está dispensando a sua vida e está edificando a sua habitação. Você participa dessa obra de edificação? Você está envolvido com esta obra
de edificação? Deus está totalmente envolvido com isso. E nessa Nova Jerusalém, no centro da cidade, está o trono de Deus. E do trono está saindo o rio. Aleluia! O trono, e daqui vai saindo o rio. E do lado do rio, numa margem e na outra, a Bíblia diz que está a árvore da vida. E este rio, junto com este rio, há uma rua. Aonde o rio vai, a rua vai. E essa cidade tem 4 portas. E aqui fala que esse rio e essa rua, eles passam pelas 4 portas, mostrando que estamos falando de um espiral. Que maravilha, irmãos! Aleluia! Estamos falando de uma montanha. Aleluia! O que é tudo isso, irmãos? Tudo isso é o corpo coletivo de Cristo. Graças ao Senhor. Estamos envolvidos, totalmente envolvidos, em uma obra de edificação. Você está envolvido em que tipo de obra? Você está edificando o quê? O Senhor está edificando a sua habitação nessa terra. Aleluia! Precisamos estar envolvidos com esta obra de edificação, com essa nova Jerusalém, mística, coletiva e misteriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Após essa pequena abertura sobre a edificação, vamos entrar, irmãos, na mensagem número 2, a maturidade da noiva. Aleluia. Apocalipse 19, 6-9, eu gostaria de ler para os irmãos. E ouvi como que a voz de uma numerosa multidão, com o som de muitas águas, e como o som de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque chegaram as bodas do Cordeiro e a sua esposa já se preparou. Aleluia! Alegremo-nos, exultemos. Em Apocalipse capítulo 2 e 3, nós vemos ali 7 igrejas. E tem uma igreja que saiu da igreja restaurada, que é a igreja em Laodiceia. E Laodiceia, ele se sente abastado, suprido, não tem necessidade de nada. Mas o Senhor falou: você não é quente nem frio, você é morno. Por isso eu vou te vomitar da minha boca. Você é morno. Alegremo-nos, exultemos. Como que uma pessoa morna pode se alegrar e se exultar? Hoje à noite aqui, irmãos, qual é a disposição do seu espírito? Como você se sente durante esse tempo de comunhão? Talvez você esteja morna. Precisamos nos alegrar, nos exultar. Aleluia! E essa questão, irmãos, de ser um vencedor, para podermos participar de tudo isto. Ser um vencedor não é nada fora da curva. É ser normal.
Um vencedor é um cristão normal. Às vezes, nós podemos ficar imaginando e pensando para nós mesmos, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo outro, para alcançar o padrão de um vencedor. Não, irmãos. Você precisa desfrutar o Senhor. Dia após dia, desfrute o Senhor. Contate o Senhor. O vencedor é uma pessoa genuinamente normal. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele está nos chamando, irmãos, para que você e eu possamos participar de tudo isso. Não só agora, mas participar juntamente com o Senhor da conclusão maravilhosa de toda a sua obra. Ele ansiosamente está aguardando por isso. Vamos participar? Vamos estar envolvidos com isso? Oh, Senhor, me desperta, Senhor. Oh, Senhor, me liberta de mim mesmo. Senhor, não permita que as coisas dessa terra estejam me segurando. Senhor, hoje à noite eu quero me consagrar a Ti. Eu quero me dar ao Senhor. Irmão, você está satisfeito em estar tão apático com respeito às coisas de Deus? O Senhor está nos chamando, irmãos. Ele está aguardando pacientemente por nós, para que você e eu sejamos os participantes e o material adequado para a edificação dessa cidade. Para que você e eu, por fim, sejamos esse ouro, essa pedra preciosa, esse material constituinte dessa cidade eterna. Que o Senhor possa nos despertar, irmãos. Algarias Romanos 1 diz: o significado da palavra madura em grego é no ponto final. Letra A, ser transformado é ser metabolicamente mudado. Grifa isso, irmãos. Metabolicamente mudado em nossa vida natural. Ser maduro e ser enchido com a vida divina que nos muda. Aleluia! Não é mudança de comportamento exterior. É uma mudança metabólica. É uma mudança interior. O povo de Israel, eles estavam ali no Egito, comendo os alhos, as cebolas do Egito. Este era o seu cheiro. Se você chegasse perto de um israelita ali no Egito, ele cheirava cebola, ele cheirava alho. Agora o Senhor os tirou daquele ambiente. E o que o Senhor fez? Mudou a dieta deles. Dia após dia, agora eles tinham maná. Era maná de dia, maná à tarde, maná à noite, e no outro dia tudo se repetia. E na outra semana tudo se repetia. E no outro mês tudo se repetia. Por fim, o cheiro da cebola e do alho se foi. Se foi. O Senhor não levou eles para dentro de uma escola para ensiná-los como eles deveriam se portar. Não, o Senhor mudou a dieta deles. Qual tem sido a sua dieta? Quanto tempo você tem passado nas mídias sociais? O que você tem comido ultimamente? Precisamos comer Cristo. Esse é um chamamento. O Senhor quer mudar a nossa dieta para que essa mudança
metabólica possa ocorrer em cada um de nós. Para isso, irmãos, nós precisamos cooperar com o Senhor. Hoje Ele está batendo a nossa porta. Ele quer nos introduzir nessa realidade. O Senhor, Ele é muito educado. Ele não chega chutando a porta. Não se preocupe. Ele não vai arrombar a porta do seu coração. Mas agora mesmo, Ele está tocando em seu coração. Se dê mais a mim. Se abra mais para mim. Confia mais em mim. Você está em minhas mãos. Não deixe que nada turbe o vosso coração. Você é meu. Esse é o nosso amado Senhor. Letra B, o último estágio da transformação é a maturidade, a plenitude de vida. Na letra A, vimos que, no Algarismo Romano 1, que a palavra madura é no ponto final. Isso mostra que você e eu estamos envolvidos numa corrida. Estamos em uma corrida. Estamos correndo em direção ao alvo, em direção à meta, para ganhar um prêmio, uma recompensa. E o estágio final dessa corrida é a maturidade. Que o Senhor nos ganhe, irmãos. Letra C, um crente maduro conhece o corpo de Cristo e se importa com ele, sendo consciente do corpo e centrado no corpo. Nós nos importamos com as necessidades dos demais no corpo de Cristo. Como é a nossa vida da igreja? Nós nos importamos com a necessidade dos demais? Nós somos os servos fiéis que estamos alimentando os demais? Ou nós estamos totalmente concentrados na nossa sobrevivência? Estamos totalmente concentrados em fazer provisão para nós mesmos. Precisamos ter a consciência do corpo, irmãos. O corpo de Cristo, onde você e eu somos membros. Nós não estamos numa jornada solo nessa terra. Você não está numa jornada solo. Talvez se você estivesse na religião. Mas na vida da igreja, você está e foi introduzido na vida do corpo. Nós nos importamos com os demais e pagamos o preço pelos irmãos. Este tem que ser o seu coração e o meu coração. Cuidar do corpo. 1 Coríntios 12:16 diz: e se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser o corpo. 1 Coríntios 12:18 e 19. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Louvado seja o nome do Senhor. A salvação orgânica de Deus nos introduziu na realidade do corpo de Cristo. Que maravilha! Ele não te introduziu numa igreja com uma carteirinha. Ele te introduziu num corpo vivo, num organismo vivo, não em uma organização. Talvez o seu desejo, irmão, eu queria estar, era numa organização. Eu pagaria alguém, e esse alguém toda semana iria ali e
pregaria para mim. Eu estou muito ocupado com as minhas coisas, mas eu pago alguém para falar por mim. Não, irmãos, estamos no organismo vivo. E nesse organismo, todos os membros são vivos. Eu estou aqui falando, mas todo o meu corpo está se mexendo. Porque eu sou vivo. O corpo é vivo. Aleluia! Algarismo Romano 2. Conforme o Novo Testamento, a palavra maduro refere-se aos crentes serem plenamente crescidos e aperfeiçoados na vida de Cristo, a qual eles receberam no momento da regeneração. Jamais devemos estar satisfeitos, mas devemos buscar crescimento e maturidade na vida de Cristo. Jamais devemos estar satisfeitos. Cuidado, irmão. Se você se sente satisfeito, estou plenamente realizado. Cuidado. Nós somos aqueles que buscam mais do Senhor. Buscadores. Dia após dia estamos buscando. O Senhor te deu experiências vivas e grandes com Ele hoje, mas amanhã, o hoje é ontem. Ainda vamos buscar mais. Ainda buscamos mais. Letra B. Filipenses 3,14, eu prossigo em direção ao alvo, para o prêmio ao qual Deus, em Cristo Jesus, me chamou para o alto. Paulo, na primeira parte desse versículo, ele fala sobre esquecer das coisas que para trás ficam e avançar para o alvo. Precisamos esquecer, irmãos. Esqueça das suas derrotas. Também esqueça das suas vitórias. Esqueça de tudo. Simplesmente avance em direção ao alvo. Não permita que uma vitória te faça estagnar. Uma vitória é bom, né? Puxa, eu peguei o evangelho e uma casa toda foi salva. Uau! Podemos ficar um bom tempo saboreando essa vitória. Esqueça isso, irmãos. Prossiga. Avance. Letra C. O pré-requisito para a maturidade na vida espiritual é crescer continuamente na vida divina. Precisamos crescer, irmãos. O problema nosso, e eu me incluo como o primeiro desses, nosso maior problema é que ainda somos muito jovens. Muito jovens. Nós ainda não temos responsabilidade para nos tornarmos alguém maduro. A minha neta, se deixar toda hora, ela está me pedindo R$1, R$2. Me dá uma bala, me dá um chiclete. E nós? Ela não tem nenhum tipo de sensação, nem de preocupação em pagar isso ou pagar aquilo. Pagar uma luz ou uma água ou uma conta de telefone. Porque a vida dela não chegou nesse estágio ainda. E a nossa vida com respeito à vida da igreja? Que senso de responsabilidade nós temos para com a igreja? Podemos estar muito preocupados com as nossas necessidades pessoais. Isso é justo. Mas eu te digo uma coisa. O tempo urge, irmãos. O tempo urge. O Senhor, Ele faz um chamamento para aqueles que possam tomar a responsabilidade pelas suas coisas.
Ah, irmão, eu sou muito novo. Isso é uma mentira de Satanás. Você não é novo demais e você não é velho demais. Simplesmente se abra para o Senhor e permita que a luz dele penetre o profundo do seu ser. Permita que a luz seja introduzida nos recônditos do seu ser. Deixe que ele faça com você o que ele quer fazer. Faça isso, irmãos. Depois você dá o testemunho para nós. Letra D. O resultado final do crescimento e maturidade dos crentes na vida de Cristo é o homem maduro. A igreja, como o corpo de Cristo, crescendo até alcançar a condição do homem maduro. Esse homem maduro é um homem coletivo. Todos nós, como um só homem, maduros, bem entrelaçados, bem edificados. Da nossa boca sai uma só palavra. Os nossos passos todos na mesma direção. O nosso pensar é o mesmo e o nosso falar é o mesmo. Este é o homem maduro. E é para essa realidade que o Senhor está nos conduzindo. Aleluia! Que privilégio, irmãos! Nós um dia temos ouvido este chamamento e agora estamos aqui em direção a esse alvo e em direção a essa meta, para satisfazer o coração do nosso querido Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queria pedir aos irmãos, os irmãos leem a Algarismo Romano 3, essa ala aqui, essa e essa, lê a letra A, e esses irmãos, aqueles e esses, leem a letra B. Depois C e D. Por favor, irmãos. Amém. Letra D. Senhor, vem depressa. Talvez o Senhor diga: enquanto você aguarda a minha volta, eu aguardo a sua maturidade. A noiva precisa estar madura, crescida. Algarismo Romano 4. Ser maduro é ter Cristo plenamente formado em nós. Também significa que fomos plenamente transformados à sua imagem. Desde o momento da nossa regeneração, o Senhor tem trabalhado em nós a fim de que tenhamos a sua imagem. Aqui há um problema, irmãos. Há um problema com o nosso crescimento. Nenhum de nós pode dizer que falta alimento. Falta alimento espiritual para nós? Falta alimento espiritual para nós, irmãos? Não falta alimento. E nenhum de nós não pode dizer que não está se alimentando. Em certo grau, todos nós estamos nos alimentando. Isso não é verdade?
Mas, se temos alimento e estamos nos alimentando, onde está o problema da falta de crescimento? Parece que dentro de nós há algo, algum germe ou verme que está comendo toda a alimentação que ingerimos. Aquilo que comemos e nos alimentamos, aquilo que é para produzir o nosso crescimento, o crescimento não vem. Para onde estão indo os nutrientes? Há algo comendo o que não lhe pertence, não é verdade? E na década de 70, o irmão Lee, ele fez uma série de mensagens, infelizmente nós não temos no português, treinamento de aperfeiçoamento. E durante mais de ano ele ficou aperfeiçoando os irmãos. E numa dessas reuniões, ele falou, o que tem comido e alimentado os nutrientes que têm entrado em você, são as suas opiniões. Você, nesse exato momento, está cheio de opiniões ou não? Eu estou. Eu tenho as minhas opiniões. A igreja deve ser assim, deve ser assado, deve ser de tal maneira ou deve ser daquela maneira. Quando eu não vejo essas coisas de acordo com a minha opinião, eu me fecho, eu critico. E aí, todo nutriente, ele também se vai. E dia após dia, estamos nos alimentando. Nós vamos até o reavamento matinal, vamos até a palavra de Deus, mas o crescimento não vem. Senhor Jesus, nos salve, Senhor. Nos salve de toda opinião. Irmão, a melhor maneira é não nos preocuparmos com nada. Deixe que Ele se preocupe. Esqueça daquele irmão e esqueça daquela irmã. Quanto tempo gastamos no telefone falando do irmão, falando da irmã fulana? Todo esse tempo a vida está indo embora. A vida está vazando. Que o Senhor possa nos salvar dessas coisas. Vamos confiar tudo às mãos do Senhor. Vamos permitir que Ele venha, Ele mesmo, venha e toque em nós. Que a sua luz possa nos iluminar de uma maneira profunda, nos levando a avançar. O crescimento vem por meio da luz. Se a luz vem, se abra para a luz. Senhor, me ganhe, Senhor. Me leve a um passo a mais. Me leve a subir mais um degrau. Me leve a percorrer mais uma milha. Permita que o Senhor faça isso em você. Não vamos nos preocupar, irmãos, em querer maquiar nada. Vamos deixar o Senhor nos tocar. Vamos ser genuínos diante de Deus. É dessa maneira que Ele vai ganhar a sua plena expressão nessa terra. Oh, Senhor. Eu não gosto de ouvir essas coisas. Você gosta? Oh, alimento sólido. Oh, um pão sem fermento. Oh, Senhor, me ajude, Senhor. Me ajude. Eu quero esse alimento. Eu não quero fugir desse alimento. Eu quero me abrir ao Senhor. E eu quero me dar completamente a Ti. Vamos prosseguir, irmãos. Algarismo Romano 3.
em sua epístola, Tiago usa a ilustração de um lavrador. Perdoa, irmãos. 4. Ser maduro é ter Cristo plenamente... Não, esse aqui nós lemos, né? Até a letra A, né? Estamos na letra B. Quando o Senhor tiver trabalhado sua imagem plenamente em nós e for plenamente expressado por meio de nós, nós seremos... Aleluia! Estamos buscando a maturidade. Algarismo Romanos 5. Podem ler, irmãos, o título. Amém. Letra A, por favor, aqui. Letra B, irmãos, por favor. Tem todo tipo de ar. Nossa vontade deve ser subjugada. Depois ela será forte em ressurreição. E será como a torre de Davi, o arsenal para a guerra espiritual. 2. Aleluia, uma vontade subjugada, uma vontade ressurreta. Oh Senhor, ganha a minha vontade. Talvez nós falamos, hoje eu não quero ir para a reunião, e não vou, e não vai. Oh irmãos, que possamos ter uma vontade quebrantada diante do nosso Senhor. Que possamos permitir que Ele quebrante todos os nossos conceitos, todos os nossos pontos de vistas, todos os nossos achismos. Não se agarre a essas coisas. A sua força está numa vontade subjugada. Ou a vontade subjugada da amada era como a torre de Davi, cheio de armamentos para a defesa, cheios de escudo. Que o Senhor nos quebrante, irmãos. Quebranta, Senhor, a minha vontade. Algarismo Romanos 6. A meta do ministério de Paulo era apresentar todo homem maduro, plenamente crescido em Cristo, para o novo homem. Letra A palavra grega traduzida por maduro em Colossenses 1:28 também pode ser traduzida por perfeito, completo, ou plenamente crescido. Aleluia! Plenamente crescido. Tudo isso é levado a cabo por meio da dispensação de Deus. Por isso precisamos nos abrir ao Senhor, para que a sua dispensação nos introduza nessa realidade. 7. Gênesis 37-47 é um registro do processo de maturidade de Jacó. Letra A. Gênesis 27, vemos um suplantador. No capítulo 37, um homem transformado. E no fim do capítulo 47, uma pessoa madura. O último estágio de transformação é a maturidade, a plenitude de vida. Irmãos, a história de Jacó é algo tremendo para nós. Jacó, no ventre da sua mãe, ele já estava querendo ultrapassar o seu irmão, passar a perna no seu irmão. Ele agarrou o calcanhar do seu irmão para que ele não tivesse a primogenitura. Depois ele se envolveu em problema, quando o seu irmão estava crescido, começou a ter problema com seu irmão. Depois ele foi e roubou a bênção de seu pai, enganou o seu pai. Veja,
o homem natural, isso não é nós, irmãos. Isso não é nós, isto sou eu. Isto sou eu, irmãos. Um suplantador. Depois ele teve que fugir dali, porque seu irmão queria matá-lo. E ao fugir, ele caiu nas mãos do seu tio Labão. E quando chegou ali na casa de Labão, ele viu a filha de Labão, ele falou, é com ela que eu quero casar. Esse é o homem natural, irmãos. Ele não consulta o Senhor em nenhum momento. É com ela que eu quero casar. Aí o tio falou, não, você pode casar com ela, mas você vai trabalhar 7 anos para mim. Trabalha 7 anos, depois eu te dou ela. E ele trabalhou, um homem cheio de preferência natural. A preferência natural. Um homem natural. E depois dos 7 anos, o Labão foi e falou, deu para ele, falou, mas era a Raquel? Falou, não, aqui você tem que primeiro desposar a mais velha. Você tem que trabalhar mais 7 anos. Mais 7 anos ele trabalhou. Por fim, ele conseguiu a Raquel. E durante todos aqueles anos que ele ficou na casa de Labão, quase 20 anos, o seu salário só ia diminuindo. O salário só diminuindo, só diminuindo. Que situação de Jacó. Mas ele lutava com a sua força natural, irmãos. Mas, um belo dia, depois de passar por todos esses tipos de sofrimento, e eram sofrimentos que não estavam produzindo nada. Que terrível, irmãos, é você e eu sofrermos e nada de Cristo ser produzido no nosso sofrimento. Oh, um sofrimento em vão. Você sofre em vão. Você entra naquele sofrimento e sai do sofrimento a mesma pessoa. Uau! E esse era Jacó. Aí por fim ele saiu da casa de Labão. Mas quando ele saiu, vieram falar, ó, seu irmão está vindo. E novamente ele não consulta o Senhor para nada. Ele é um irmão que não consulta o Senhor. Ele sabe resolver o seu problema. E ele também, se você quiser, resolve o seu. Esse era o Jacó. E agora está vindo o seu irmão e o Jacó, ele divide o grupo que estava com ele. Coloca os seus servos na frente, depois faz outro grupo, coloca ali aqui, por último ele coloca a mulher do seu coração. Isso ele pensou, se Esaú matar, mata eles primeiro, até chegar aqui eu estou longe. Nessa? Esse é o homem natural. Mas vejam, irmãos, naquela situação, Deus apareceu para ele. Não se preocupe onde você está, Deus vai aparecer para você. Deus está olhando para você. Aí Deus apareceu para Jacó e eles lutaram naquela noite. E Jacó era um homem muito forte, irmãos. Foi a noite inteira de luta. A noite inteira aquele homem natural estava ali lutando com Deus. Por fim, Deus tocou na coxa de Jacó. Ali começa o seu processo de transformação. Ele saiu daquela luta mancando. Quando as pessoas olhavam para Jacó, uau, cadê o homem forte? Cadê aquele homem? Foi tocado por Deus. Oh, Senhor, como o Senhor precisa tocar em nós. Eu queria ler apenas um parágrafo do estudo Vida de Gênesis, que fala assim, mensagem 93, somente por meio da transformação podemos atingir a maturidade.
Temos uma vida natural, mas esta não serve para a economia de Deus. Embora não precisa ser substituída, nossa vida natural precisa ser metabolicamente mudada. Precisamos não só de uma mudança exterior na aparência, mas também de uma mudança interior em natureza. Embora seja necessária para a economia de Deus, nossa vida humana não deverá permanecer como vida humana natural. Deverá ser uma vida humana transformada em natureza, de modo que a vida divina possa ser misturada com a vida humana transformada, a fim de se tornar uma só coisa. Este ponto é profundo. Essa é a nossa necessidade. O Jacó agora foi tocado por Deus. Nele agora há um sinal de que o seu homem natural forte foi quebrado. As suas opiniões agora são de pouca valia. Ele agora é alguém que está totalmente entregue aos cuidados de Deus. E os seus sofrimentos não acabaram ali. Nós tivemos o caso da sua filha, os seus 2 filhos que foram lá e mataram aqueles homens. Era sofrimento após sofrimento. Mas, por fim, ele chegou em um ponto. E rapidamente eu quero ler esse ponto para os irmãos. Rapidamente eu gostaria de ler isso aqui para os irmãos. Em Gênesis, capítulo 37, no versículo 3, após passar por todos esses sofrimentos, após ser tocado por Deus, no versículo 3 diz: E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos. Isso mostra que ele ainda não tinha a maturidade. Ele ainda tinha a sua preferência. Irmão, não tenha preferência por nada. Ah, irmão, eu prefiro ficar nesse quarto. Cuidado, irmão. Você pode cair num quarto pior. Ah, irmão, eu não quero ficar com esse irmão. Cuidado, irmão. É melhor você não ter preferência a respeito de nada. Simplesmente entregue tudo nas mãos do Senhor. E o último ponto para Jacó ganhar maturidade precisava acontecer. O seu interior estava preenchido por José. José precisava sair. Qual é o seu José, irmão? Qual é o seu José, irmã? José precisa sair para Deus entrar e preencher. Deus quer entrar em nós e quer nos preencher. E José foi tomado de Jacó. E é impressionante que a partir daqui, Jacó ele já não é mais a mesma pessoa. Por fim, José foi levado para o Egito. Os seus filhos foram na fome, os seus filhos tiveram que ir para lá atrás de comida. Chegaram lá, encontraram José. E é interessante que quando eles voltaram, eles deram a notícia para o seu pai. Jacó está vivo. José está vivo. Ele não teve nenhum tipo de reação. Ele não questionou seus filhos, mas como assim? Vocês não falaram que viram o leão matar ele? Vocês mentiram para mim? Ficou mudo. No capítulo 43, no capítulo 45, aí por fim, na primeira vez que eles foram, eles não levaram Benjamim. Aí o José mandou eles voltarem e pegar Benjamim. E Jacó ficou sozinho, sem ninguém. Aí no versículo 26 do capítulo 45 diz: Então lhe anunciaram dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. Vejam, e o seu coração desmaiou.
no 27. Porém, havendo-lhes eles contado todas as palavras de José, no final, reviveu o seu espírito. Aleluia! Aqui temos um homem maduro. Aqui temos um homem que a alma foi separada do seu espírito. O seu homem exterior foi quebrantado, totalmente quebrantado. O que restou agora foi só espírito. Aleluia! A palavra de Deus é viva e eficaz. Oh, Senhor, dá-nos a sua palavra. Vamos continuar, irmãos, por causa do tempo. Letra C, maturidade é uma questão do aumento da capacidade. Eu queria só fazer uma observação, irmãos. Quando a gente fala de crescimento em vida, junto com o crescimento vem a função. É muito estranho você crescer em vida na igreja e não ter função. Você precisa funcionar. A função é uma característica daquele que cresce em vida. Junto com o crescimento, vem a função. Número 1, maturidade em vida é a somatória do que recebemos de disciplina do Espírito Santo. Nós não temos tempo para falar da disciplina do Espírito Santo. É uma pena. 2, os outros podem ver uma pessoa que amadureceu em vida, mas não conseguem ver a disciplina acumulada do Espírito Santo que aquela pessoa recebeu secretamente, dia após dia, ao longo dos anos. A disciplina, ela vem, não é por causa do nosso erro. A disciplina vem porque ela é necessária. Ela é necessária por causa da nossa constituição, da nossa índole e da nossa falta de Cristo no nosso interior. Precisamos estar continuamente debaixo da disciplina do Espírito. E essa disciplina não é para te jogar no chão, não é para te destruir, é para te dar vida, para te dar mais Cristo. Letra E, a vida de Jacó revela que tudo o que acontece conosco está debaixo da soberania de Deus, para a nossa transformação e maturidade. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Ai, irmão, perdi o emprego. Ai, irmão, nada é por acaso. Número 2, um crente maduro aprendeu que Deus é misericordioso. Aleluia! E todo suficiente para satisfazer as suas necessidades em todo tipo de situação. Esqueça, irmãos, esqueça. Esqueça o boleto de segunda-feira. Desfrute o Senhor. Ele vai cuidar de você. Ele vai te tomar pela mão e vai te conduzir, segundo o que Ele quer e deseja. Ele quer trabalhar em você, irmão. Número 4, o sinal mais forte da maturidade de Jacó foi ele abençoar os outros. Na sua maturidade, ele não questionava, ele não contava história, ele simplesmente abençoava os outros. A pessoa mais importante daquela época era Faraó. Ele estava ali, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aleluia! Ele era alguém totalmente maduro. Não dá para acreditar, dá, irmãos? Que aquele Jacó agora era tal pessoa. Que trabalhar de Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está fazendo isso em cada um de nós. Algarismo Romano 8. A noiva madura é a meta da vontade e propósito de Deus. Letra B. Por favor, os irmãos aqui, letra B, ali, letra C, letra D, e aqui número 2 e 3, a ala do GC, por favor.
Amém. Letra E é uma questão muito crucial. É a prontidão da noiva. A prontidão da noiva. Irmãos, precisamos estar prontos, vigilantes. Aleluia. Não vamos nos distrair. Vamos estar com o nosso foco totalmente nisso. Número 1, de acordo com Apocalipse 19, 8 e 9, a esposa, a noiva de Cristo, aqui consiste somente nos crentes vencedores durante o milênio. Isso é a recompensa, irmãos. Estamos aqui para alcançar essa recompensa, reinar 1000 anos com Cristo. Número 2, a prontidão da noiva depende da maturidade em vida dos vencedores, que não são indivíduos separados, mas a noiva coletiva. Aqui, novamente, a questão do corpo. O que o Senhor se preocupa é com um novo homem coletivo. Em Apocalipse 19, 6, a voz da numerosa multidão proclama, vamos todos juntos? Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia! O reinado de Deus, o reino, está relacionada ao casamento do Cordeiro. O casamento introduzirá o reinado do Senhor, o reino, porque todos os convidados chamados ao casamento serão ambos, a noiva coletiva e os correios do noivo. Todos os seus correios serão sua noiva coletiva. Letra C. Para os vencedores, os 1000 anos do reino milenar serão as... Você busca isso ou não, irmão? Você se importa com isso ou não? Em ser um vencedor, participar do reino milenar? Ou você está apenas satisfeito com a salvação? Não, irmãos, nós queremos mais. Queremos mais. O casamento introduzirá o reinado do Senhor, o reino, porque todos os convidados chamados ao casamento serão ambos, a noiva coletiva e os correios do noivo. Todos os seus correios serão sua noiva coletiva. Para os vencedores, os 1000 anos do reino milenar serão as bodas. Que triste, irmão, nós sermos crentes derrotados e não temos a oportunidade de participarmos da boda. Em vez disso, ficarmos numa situação de disciplina. Não, irmãos, nós queremos participar juntamente com o Senhor dos 1000 anos nessa terra. Todos os convidados às bodas também participarão do reinado de 1000 anos como rei, o reinado nos ares, junto com o Senhor. Letra E, para os vencedores, reinar com Cristo no reino serão, eis o convite para as bodas. Aleluia! Irmãos, essa é uma mensagem para nos reavivar. Essa noite vamos considerar diante do Senhor. Vamos abrir todo o nosso ser ao Senhor. E vamos permitir, irmãos, que Ele faça em nós tudo aquilo que Ele deseja fazer. Que não haja nenhum tipo de impedimento em nós, e nem de restrição da nossa parte, mas que haja uma plena abertura. Jesus é o Senhor. Os irmãos agora irão nos instruir como fazer. Vou pegar. Amém, irmãos? O irmão Robson vai dar a palavra de confirmação. Amém? E após o irmão Robson dar a palavra de confirmação, os irmãos podem vir compartilhar. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Vou abrir o nosso compartilhar com a frase:
Número 3. Aí do nosso. Conforme o Novo Testamento, a palavra maduro refere-se aos crentes serem plenamente crescidos e aperfeiçoados na vida de Cristo, a qual eles receberam no momento da regeneração. E esse amadurecer é no dia a dia, é no nosso viver diário. E eu quero compartilhar com os irmãos 4 estágios da maturidade. Esse livro. Nesse livro, o autor mostra-nos que para chegar à maturidade na vida cristã, é diferente de obter conhecimento, habilidades ou dons. Devemos buscar crescimento em vida, ao experimentar o próprio Cristo, mediante vários estágios da vida espiritual, e temos verdadeiramente experiência de vida. O primeiro estágio é estar em Cristo. Ele começa com a regeneração. E começa, irmãos, com a clarificação do passado. Isso é sério, é um germe que muitas vezes fica em nós e nos impede de amadurecer, de crescer em vida. Talvez você tenha uma dívida e não pagou aquela dívida, deixou para lá. Ou pediu um livro emprestado, o irmão não devolveu. Então são coisinhas mínimas. Essas coisas é que impedem o nosso crescimento em vida. O segundo estágio é permanecer em Cristo. Louvado seja o Senhor. Permanecer em Cristo. Não permanecer em nós mesmos, mas permanecer em Cristo. E esse permanecer em Cristo, ele tem a consagração, lidar com os pecados, lidar com o mundo, lidar com a consciência, obedecer o ensinamento da unção. Nós vimos na mensagem. Conhecer a vontade de Deus. Esse é o segundo estágio. O terceiro estágio, Cristo vive em mim. Agora Cristo vive em mim. Não mais eu, mas Cristo. Esse estágio está no lidar com a carne. Lidar com o ego. Esse que é terrível. Lidar com a constituição natural. Aceitar a disciplina do Espírito Santo. Nós vimos aqui também na mensagem. Lidar com o Espírito. Ser enchido com o Espírito Santo. E, finalmente, o quarto estágio. O crescimento pleno de Cristo em nós. Essa é a maturidade. Um cristão maduro, ele conhece o corpo. Ele conhece a ascensão. Ele conhece o reinar. E ele também está pronto para a batalha espiritual. E tem a plenitude da estatura de Cristo. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, amém. Irmãos, a primeira mensagem, o irmão Vicente, ele falou para a gente ver Cristo. Nós precisamos ver Cristo em todas as coisas. Tá? Nós somos cristãos e ele deu o exemplo lá de Abraão, olhar para todos os lados e ver todas aquelas terras lá que o Senhor daria a ele. Nós hoje estamos aqui numa conferência e quanto esforço foi oferecido para nos dar a comodidade de estar aqui e desfrutar essa pessoa maravilhosa. O irmão Marcos falou para não ter preferência. Minha preferência é ficar lá sentado. Esses tempos eu estava lá no local de reunião, lá em Belo Horizonte, e querendo compartilhar e ainda em mim mesmo e tudo,
levantou uma irmã do meu lado e tremia igual vara verde. Eu pensei assim, gente, eu acho que eu tremo menos. Aí levantei e compartilhei. Depois eu fiquei sabendo que um outro irmão que estava lá no outro grupo lá, ouviu em casa e encheu o coração de alegria, né? Eu queria compartilhar com vocês aqui, até já perdi o versículo aqui, Romanos 8:2, que diz o seguinte: a lei do Espírito e da vida nos livrou da lei do pecado e nos livrou em Cristo Jesus. Ela nos livrou em Cristo Jesus da lei do pecado e da morte. E o irmão Ron também falou esses dias em uma das mensagens que isso aqui, irmão, como se fosse um exercício para um bebê que está querendo começar a caminhar pelo menos, né? É Cristo pegando na nossa mão e fala assim, ó, você vai cair aí, que as suas pernas não estão boas ainda. Aqui, ó, Atos, capítulo 6, versículo 4. Nós, porém, é o início, né? Nós, porém, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Hoje eu ganhei um banquete. Minha esposa me ofereceu essa Bíblia, eu aceitei, né? E que o Senhor seja edificado em mim através de toda essa maravilha que eu estou vendo aqui hoje. Amém. Amém. Eu queria contar uma experiência para os irmãos. No momento que eu estava na minha escola, eu tinha uma apresentação de um trabalho para fazer. Esse trabalho era muito difícil, era de uma matéria muito difícil, né? E do técnico. E esse trabalho era de 5 pessoas. No meu grupo tinham 3. E eu era um dos 3 que era rejeitados também na sala. Aí eu falei assim, já era, não tem mais o que fazer. O que eu vou fazer? Como é que eu vou apresentar um trabalho de 5 pessoas com 3 pessoas que tinha sobrado? E nessa hora eu fiquei tipo assim, nossa Senhor, mas coisa ruim, eu tenho que orar agora, eu tenho que depender do Senhor. E eu comecei a conversar com o Senhor sobre esse assunto. Eu estava, Senhor, eu não sei porquê, mas eu não gosto de toda hora ter que me voltar ao Senhor, ter que ficar orando, dependendo do Senhor para tentar fazer uma coisa. Meus colegas eles conseguem fazer tudo tranquilo, por que eu não consigo fazer sem ficar me preocupando? Aí o Senhor meio que tipo assim, é exatamente disso que eu estou falando. Porque muitas vezes nós queremos fazer as coisas em nós mesmos. Nós muitas vezes confiamos na nossa capacidade natural. Só que o Senhor, Ele quer acabar com isso. Ele quer que nós dependamos totalmente dEle. E quando nós temos uma maturidade, nós temos aumento em nossa capacidade. E o Senhor, Ele também me mostrou que as pessoas do mundo que conseguem fazer as coisas em seu homem natural é porque elas estão enxertadas em uma outra árvore. Elas estão em uma oliveira brava. Só que muitas vezes nós queremos depender dessa mesma árvore. Só que o Senhor, Ele quer que nós dependamos da videira verdadeira que Ele é. E o Senhor pôde me expor nisso. Porque o Senhor, naquele momento, Ele tocou na minha coxa. Quer dizer que eu tinha que depender totalmente do Senhor. Não que o objetivo, né, que nossa, eu consegui, graças ao Senhor eu consegui apresentar o trabalho, né, o Senhor me ajudou muito nisso, mas o que me tocou muito foi essa questão de que nós precisamos depender do Senhor. Nós achamos que nós queremos depender do Senhor em todo momento, mas muitas vezes nós queremos saber fazer as coisas em nós mesmos, assim como o Marcos falou, mas que possamos simplesmente aceitar o disciplinar do Senhor para que possamos crescer em vida. Amém. Amém, irmãos. O hino 841, eu tenho certeza que Jacó orou esse hino aqui, ó. Estrofe 3. A unção do Espírito vem me permear. Meu espírito e alma queres saturar. O meu ser transforma, até moldar-se a ti, até maturidade plena atingir. Você vê Jacó lá em Gênesis 47:7, ele abençoou Faraó. A Bíblia é muito clara, ela nos diz, amai, olha para você ver, amai vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Quanto mais eu devo orar pelo meu irmão. Quando o meu irmão está ministrando a mensagem, eu vou orar, abençoa o Vicente com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, abençoa a sua família, abençoa a família do Marco. Eu vou orar por cada irmão, que o Senhor avance nos irmãos, aqui em Divinópolis, em Belo Horizonte, em toda a terra, e enche essa terra com a tua glória. Te amamos, Senhor Jesus.
uma maturidade coletiva, não uma maturidade individual. O Senhor vem do individual para o coletivo, né? O Senhor nos salva, nos ganha e nos traz nessa maturidade coletiva. No início nós olhamos muito para nós mesmos, mas depois nós vamos avançando e vendo que isso não somos só nós, mas somos todos aqueles que o Senhor incluiu nesse plano e nessa economia. Eu desfrutei do ponto A, fala assim: jamais devemos estar satisfeitos, mas devemos buscar crescimento, maturidade na vida. Precisamos avançar, ser levados à maturidade, esquecendo as coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prosseguindo em direção ao desfrute e ganho mais pleno de Cristo, para o desfrute máximo de Cristo no reino milenar. Filipenses 3:12 fala: não que eu já tenha obtido ou esteja aperfeiçoado, mas prossigo para ver se conquisto aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo ter conquistado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante. Eu desfrutei muito. Temos que avançar. Temos que desembaraçar de todo o peso. O nosso viver diário, às vezes, nossa vida, nós temos muita bagagem, muito peso que nos impede. Mas precisamos desembaraçar desses pesos e prosseguir para que Cristo alcance e edifique a noiva. Amém. Senhor Jesus, eu fui muito tocada com relação à preocupação de Deus. O irmão mostrou para a gente que de Gênesis a Apocalipse, Deus nos mostra que Ele só tem uma preocupação e Ele se ocupa apenas com uma coisa, que é preparar a sua noiva, o corpo coletivo de Cristo. Isso significa que se nós nos importamos apenas com as nossas próprias provisões e questões, nós somos muito imaturos. Nós hoje estamos correndo uma corrida coletiva. Nós perseguimos o mesmo prêmio individualmente, mas a corrida é coletiva. E o resultado é coletivo, é um Cristo coletivo. No ponto B do Algarismo Romano 6, fala: o ministério de Paulo era dispensar Cristo aos outros, para que eles fossem perfeitos e completos, amadurecendo em Cristo até o pleno conhecimento. Senhor Jesus, quanto eu preciso ver ainda. É necessário termos essa visão para recebermos esse Cristo, a tal ponto que, como Paulo, nos preocupemos e nos ocupemos somente com a edificação do corpo de Cristo. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Estamos sendo edificados. O Senhor, Ele é maravilhoso. O título da mensagem é A Noiva, a meta da restauração do Senhor. Ele só tem uma meta, e Ele prometeu que edificaria a sua igreja, que somos nós, a sua noiva. Ele está nos preparando. Um ponto que me impressionou muito, irmãos, é logo o primeiro. Aqui de ser transformado é ser metabolizado, mudado em nossa vida natural. Ser maduro é ser enchido com a vida divina que nos muda. Aí eu estava pensando ali, tem uma frase que é muito dita no mundo: você é o que você come. O que talvez nós comemos? Será que está realmente nos fartando daquilo que nós necessitamos? A comida física que nós comemos, o alimento, ela se metaboliza no nosso organismo para a nossa força física, né, e para o nosso dia a dia, para o nosso viver diário. Mas o nosso espírito precisa ser alimentado. E a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, a única coisa que o Senhor pede é para que nós comamos dele. A árvore da vida estava no jardim do Éden, e em Apocalipse 2:9, em Apocalipse 22, 1 e 2 diz: e mostrou-me o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro no meio da rua. E deste e daquele lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto um a cada mês.
O que eu quero dizer é que nós não precisamos absolutamente, igual o irmão Marcos disse, nos preocuparmos e nem fazermos nada para querer agradar o Senhor. Nós precisamos apenas comer do fruto da árvore da vida, que é o próprio Cristo que Ele deixou para nos alimentar. Só isso satisfaz o Senhor, absolutamente mais nada. Louvado seja o Senhor. Hebreus capítulo 6, versículo 1 diz: por isso, deixando a palavra do início de Cristo, deixemo-nos levar à maturidade. Deixemo-nos levar à maturidade. Isso significa que nós precisamos permitir que o Senhor faça tudo o que Ele tem de fazer. Tudo. Eu fiquei muito impressionado com Jacó, mais uma vez, né? Jacó, na verdade, ele era muito forte. Lutou com Deus e prevaleceu. Mas muitas situações enfraqueceram ele ao máximo. E quando ele estava fraco, até mesmo terminado, ele só conseguia se apoiar no seu bordão. Apoiado no seu bordão, ele abençoou Israel. Por causa disso, Jesus veio. Porque Deus conseguiu trabalhar naquele homem. Ele está trabalhando em nós, irmãos. Amém. Vamos deixar Ele fazer o que Ele tem de fazer. Amém. Amém. Eu estava no impasse se eu vinha ou não compartilhar, mas a Patrícia tocou no mesmo ponto que eu toquei, então na hora que ela falou, eu falei, eu vou. Me tocou na mensagem na hora que o irmão perguntou, você está satisfeito? E sobre essa questão de estar satisfeito, sempre me toca, porque eu sempre penso que eu não posso estar satisfeito, e eu realmente não posso, irmãos. Não podemos estar satisfeitos. Nós temos que continuar buscando o crescimento em vida. Porque o pré-requisito para a maturidade de vida é crescer continuamente na vida divina. E o resultado final, aí sim, vai ser o corpo, a igreja como o corpo de Cristo, crescendo até alcançar a condição de homem maduro. O hino 1180, o coro e a coda diz: só Jesus assim em nós ficar, tudo mais então abandonar, para a igreja ser só Cristo sim, ser um novo homem só, para cumprir o grande plano, o mesclar do homem e de Deus, para ganhar um lar que seja seu e na terra estabelecer só o reino seu, não só o Cristo individual, a igreja, corpo seu, real, Cristo como tudo sempre ter e maduro sempre ser. Irmãos, que nós não possamos estar satisfeitos nunca, mas que continuemos olhando firmemente para Jesus até alcançar o alvo, sermos plenamente maduros, porque o Senhor deseja uma noiva madura, e nós somos essa noiva. Louvado seja o Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Gálatas 4,19 diz assim: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Louvado seja o Senhor por essa palavra sobre maturidade. Na verdade, o Senhor nos fala sobre maturidade todos os dias. A questão não é o falar dele, é o nosso ouvir. É o nós praticarmos aquilo que estamos ouvindo. Então, a maturidade está no desejo do coração de Deus, para que Cristo seja formado em nós. A vida de Jacó foi uma vida que expõe a todos nós. Na verdade, todos nós, Jacó é o nosso representante relacionado a essa questão. Nós nascemos de novo, santos, fomos regenerados. Mas, ainda Cristo não foi formado em nós. Então, é por isso que nós devemos, dia após dia, ouvir essa questão da palavra da maturidade. Deus deseja, Ele quer voltar. E quando nós falamos, Senhor, vem depressa para quê? Para suprir a sua necessidade ou a minha? Eu quero ir para suprir a minha necessidade. Louvado seja o Senhor. Amém. Muito no ponto da visão. Nós precisamos ter uma visão. E na segunda mensagem eu toquei muito na questão do crescimento até a plena maturidade. E o Senhor me mostrou que os dois, eles estão intrinsecamente ligados. E eu sempre desfrutei muito em Gênesis sobre a história de Enoque, porque fala muito pouco sobre Enoque. Mas o que fala de Enoque é muito rico, né? Fala que ele gerou Metusalém e depois fala que ele foi tomado por Deus. E eu achava muito rico e eu ficava, o que Enoque fez, né? E tem uma nota que eu vou ler rapidinho para os irmãos, 2 notas.
No versículo de Gênesis 5:21 diz: Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. E a nota diz: Metusalém significa que quando ele morrer será enviado. Este nome tem um significado profético. Ao nomear seu filho Metusalém, Enoque profetizou sobre a vinda do dilúvio no ano em que Metusalém morreu, que foi o 60º ano de Noé. Enoque havia recebido a revelação de Deus de que ele julgaria toda a geração ímpia da humanidade. Isso motivou Enoque a não seguir a corrente da era, mas andar com Deus, e assim viver uma vida piedosa e santa. Então Enoque, ele teve uma visão. E no versículo de Gênesis 5:24 diz: E Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, porque Deus o tomou para si. E a nota diz: Enoque foi a primeira pessoa a ser arrebatada. Com isso, ele escapou da morte, o resultado final da queda do homem. Essa primeira menção ao arrebatamento estabelece o princípio do arrebatamento. Nosso arrebatamento depende da nossa maturidade na vida divina por meio de nossa caminhada com Deus. Enoque andou com Deus dia e noite por 300 anos. De acordo com Hebreus 11:5-6, ele fez isso pela fé, crendo que Deus existe e que ele é galardoado daquele que os buscam diligentemente. Após 300 anos buscando a Deus e caminhando com ele, Enoque foi arrebatado por Deus, obtendo assim a recompensa de não ver a morte. Então, a história de Enoque, irmãos, ela é muito curta, mas ela é a história da nossa vida cristã. Ele teve uma visão e essa visão governou a vida dele, até o ponto que ele se tornou maduro e ele foi tomado por Deus. Então, esse deve ser o nosso desejo. Amém. Amém, irmãos. Eu realmente, quando o irmão Henrique falou aqui, me deu vontade de sentar de novo, porque o que ele compartilhou foi exatamente o que eu queria compartilhar. Eu sou Jacó, irmãos. Sou Jacó e eu tenho meus Josés. E é muito difícil para a gente, mesmo estando na vida, na restauração do Senhor, a gente ver tanta coisa e continuar do mesmo jeito, da mesma forma. Se eu estou aqui em Divinópolis hoje, não é para ser mais uma no meio dos irmãos. Eu estou aqui porque, não para acrescentar também nada, mas eu estou aqui para ganhar Cristo. Amém. Eu quero mais de Cristo constituído em mim. Amém. E quando toda reunião que eu participo, seja ela no Zoom, ou seja ela em qualquer lugar, eu quero ganhar mais de Cristo. Amém. Eu quero ser esse Jacó, que Cristo venha tocar na minha coxa todos os dias. Todos os dias eu quero ser tocada na minha coxa, para Ele me lembrar que sem Ele, eu não sou nada. Eu dependo totalmente do Senhor. E eu me abro a Ele. Porque Deus tem uma vontade, Deus tem um desejo. Enquanto esse desejo do coração de Deus não for cumprido, Ele não vai voltar, e nós sabemos disso. E nós somos o povo da restauração do Senhor, que sabemos que nós temos uma responsabilidade muito grande. Os irmãos costumam falar que nós somos privilegiados, mas eu costumo falar que nós temos muita responsabilidade. A responsabilidade nossa na restauração do Senhor é enorme, porque o que nós vemos aqui e o que nós ouvimos aqui, não dá para ficar inerte, não dá para levar a vida de qualquer maneira. Quando Jacó aqui fala que... eu tenho que pôr o óculos, tirei o óculos. Aqui fala assim que o sinal mais forte da maturidade de Jacó foi ele abençoar os outros. Irmãos, que nós aprendamos que nós estamos na restauração do Senhor, que nós não estamos em qualquer lugar. E nós precisamos aprender a abençoar, quem quer que seja. Os nossos irmãos, nós precisamos abençoar, porque aí nós vamos estar maduros. Esse Cristo que nós estamos buscando ser conformados em nós, ele vai crescer. E nós vamos poder abençoar aqueles que muitas vezes nós temos que torcer o nariz. Às vezes nós não queremos nem olhar para aquela pessoa. Mas aleluia, porque nós somos Jacós. Amém, irmãos. É maravilhoso estar aqui hoje, nesse fim de semana, para intermesclarmos, né, na preparação da noiva. Esse tema é maravilhoso, ele é oportuno, porque ele nos dá um sentimento não só da preparação da noiva, mas
que nós podemos ser esta noiva. Isso me tocou muito. Eu tinha preparado um texto para falar, o Senhor me deu outro direcionamento, e aí eu tive que escrever para me ver agora, né? Mas é assim mesmo, irmãos. O Espírito Santo, quando a gente está ungido, o Espírito Santo toca a gente e a gente fala aquilo que o Espírito quer que a gente fala. O falar é muito difícil, mas ele tem que fluir do Senhor, né? Então, assim, é muito maravilhoso, né, irmãos? A gente está vivendo nesses dias, né? Em que o Senhor, Ele trará a noiva pronta, né? E a noiva alcançando a sua maturidade, né? E é isso que o Senhor está querendo, por milhares de anos, né? Então, nós podemos estar vivendo isso, onde tudo será cumprido nessa era, irmãos. Nós estamos nessa era onde tudo será cumprido. Vocês já imaginaram isso? Que privilégio que nós temos? Às vezes nós pensamos em o que podemos fazer pelo Senhor. Irmãos, saia disso, são opiniões. As opiniões, elas nos afastam de Deus. Nós temos que pensar que o Senhor, Ele quer trazer a magnitude dEle para dentro de nós. Isso é tudo que nós temos que estar aberto a Ele. Nós vemos exemplo aqui de Jacó, né? A sua transformação começou quando o Senhor tocou a coxa dele, né? Mas a sua maturidade, ela começou quando José lhe foi tirado, né? E essa transformação foi justamente preparar ele para passar por tudo que ele tinha que passar, tendo a sua capacidade aumentada para receber a vida divina. E essa capacidade, irmãos, ela nos é aumentada por meio da disciplina do Espírito Santo, né? Para que essa vida divina seja dispensada a nós, dia a dia, até termos a plenitude da vida. Que nós possamos praticar isso, irmãos. Jesus é o nosso Senhor.